Túlio salva seu relacionamento. Acabou para Celso e Sandra. O pilantra farsante até conseguirá subir ao altar com Estela, graças a mais uma armação da falsa baronesa. Mas Celso e Sandra acabarão se lascando bonito, porque Túlio verá um detalhe que ninguém mais percebeu. E não só descobrirá toda a verdade, como usará um gravador de som para desmascarar os irmãos pilantras diante de todos. Bem no meio da igreja. Sem piedade. Sem volta. Túlio roubará o lugar de Celso no altar, e será ele quem se casará com Estela. Sem perder tempo, o mocinho confronta os vilões. Não, Estela, você não pode se casar com Celso. Ele não é quem diz ser. Nem ele, nem essa falsa baronesa. Túlio grita, interrompendo a cerimônia, e destruindo a festa dos bandidos diante de todos. Mas antes disso, tudo começa quando ele não se conforma por ter perdido Estela. Consumido pela dúvida, Túlio passa a rondar as redondezas da casa da baronesa. Ele precisa entender, precisa descobrir o motivo de tanta sabotagem. Mas não encontra nada. Nada suspeito. Nada que possa provar a Estela que ele está dizendo a verdade. Droga! Não vi nada, nada que ajude. Ele suspira, frustrado. Mas eu não vou desistir. Eu vou voltar. Murmura para si mesmo, enquanto começa a ir embora. Só que, ao virar a esquina da rua, ele esbarra com alguém. Celso. Irritado, Túlio dispara. Olha por onde anda, Celso. Mas, para sua surpresa, Celso não se irrita. Pelo contrário, ele abre um sorriso largo, debochado. Do bolso do paletó, tira um cartão decorado e o entrega ao rival. Olha só, que surpresa maravilhosa encontrar você, meu caro Túlio. Mas você parece meio irritado. Ele faz uma pausa, saboreando o momento. Então, para te acalmar, você terá a honra de ser o primeiro convidado para o meu casamento com Estela. O jovem médico pega o convite com as mãos trêmulas. Lê, relê, e, em choque, questiona. Vocês já marcaram a data? Faltam poucos dias. Celso apenas sorri. Um sorriso de vitória. Não responde. Não precisa. E segue caminhando tranquilamente. Depois que o impacto da notícia passa, Túlio decide segui-lo. Se esconde. Observa. E vê Celso olhando desconfiado para todos os lados. Antes de entrar na casa da baronesa, o coração de Túlio aperta. O que o Celso está fazendo na casa da baronesa? Maldito! A revolta cresce. Claro que tem dedo dele nessa sabotagem do meu relacionamento com a Estela. Mas a sensação de impotência o paralisa. Por enquanto, não há nada que eu possa fazer. De cabeça baixa, Túlio segue para o hospital. O trabalho é a única forma de tentar esquecer. E então ele a vê. Estela, concentrada, ocupada em sua função de enfermeira. O coração dispara. Túlio respira fundo. Cria coragem. Se aproxima. Estela, então é verdade? Você e o Celso? Ela não responde de imediato. Não olha nos olhos dele. E o silêncio dói mais do que qualquer palavra. E cortando a fala dele, a mocinha responde, fria, sem dó. Sim, Túlio, eu e o Celso vamos nos casar. E espero que você respeite a minha decisão a partir de agora. Ela se afasta, sem olhar para trás. Túlio fica parado por alguns segundos. O impacto é silencioso, doloroso. Ele não discute, não insiste, apenas aceita a própria situação. E segue para atender seu próximo paciente no hospital. O detetive Sabiá. Um ferimento leve. Mas a mente de Túlio está longe dali. Ela pede que eu respeite a decisão dela. Mas eu sei que tem algo acontecendo entre o Celso e a baronesa. Murmura distraidamente. Enquanto cuida do ferimento. Sabiá não escuta tudo muito bem. Mas percebe. O olhar distante. A tensão nas mãos. Pela minha experiência como detetive, dá pra ver de longe que tem algum problema te incomodando. Provavelmente um mistério a ser resolvido. Túlio pisca. Volta à realidade. Na verdade, eu tenho sim. Mas não sei se será possível resolver. O detetive se anima. Todos os problemas têm solução, meu caro.
Basta usar as ferramentas e os métodos corretos. Túlio suspira. Eu não sei. Acho que eu precisaria de alguma ferramenta. Algo que guardasse a fala de alguém, para mostrar aos outros depois. Os olhos de Sabiá brilham. Sem pensar duas vezes. Ele abre a bolsa e tira um gravador de áudio portátil. Hoje é seu dia de sorte. Eu estou com meu gravador de som. Tome. Resolva o seu problema. E depois me devolva. Túlio segura o objeto. E sorri, aliviado. Obrigado. Nos dias seguintes, ele volta a rondar a casa da baronesa. Observa. Espera. Mas o azar o persegue. O pilantra só reaparece. Justamente no dia do casamento. Poucos minutos antes da cerimônia. Ao ver Celso se aproximando da casa, o coração de Túlio dispara. Finalmente! Ele está chegando. Como da outra vez. Celso olha para os lados. Desconfiado. E entra rapidamente na casa. Decidido a acabar com as dúvidas. Túlio se aproxima. O medo de ser visto é grande. Mas a necessidade da verdade é maior. Quando chega perto bastante, ele olha pela janela. E vê. A baronesa entra na sala. Retira o disfarce. Sem máscara. Sem personagem. Ela se revela diante de Celso. O choque é imediato. Minha nossa! Essa mulher não é baronesa coisa nenhuma. Ela é uma criminosa. O sangue de Túlio ferve. O que o Celso está fazendo aqui com ela? Justo agora. Quando deveria estar indo se casar? A resposta começa a surgir. E, pela primeira vez, Túlio sabe. Ele está muito perto da verdade. Acho que chegou a hora certa de ligar esse gravador. Com a respiração presa, Túlio aperta o botão vermelho do dispositivo e inicia a gravação. Justo no instante em que Sandra questiona o irmão. O que você faz aqui, irmãozinho? Não deveria estar se casando com a enfermeirinha? Celso não se incomoda. Pelo contrário, ele a abraça. Confiante. Vitorioso. Sim, eu vou subir naquele altar e me casar com a Estela em poucos minutos. Faz uma pausa. E então revela tudo. Eu só vim aqui agradecer, mais uma vez, pelo que você fez, Sandra. Se você não tivesse armado aquela falsa traição do Túlio, usando esse disfarce ridículo de baronesa, eu jamais teria conseguido. O coração de Túlio dispara. Sandra sorri. Um sorriso venenoso. Isso não é nada, irmãozinho. Você sabe que eu faço qualquer coisa para te ver feliz. Ela se aproxima mais. Mas se quiser me recompensar, dê um jeito de fazer o Candinho me vender a fábrica. Aquela que eu tentei incendiar, já que o plano das joias não funcionou. Celso ri, satisfeito. Pode deixar, irmã. Eu vou fazer o possível para aquela fábrica ser sua. Ele ajeita o paletó. Agora vamos. Eu tenho que me casar com a mulher da minha vida. Celso sai animado da casa. Ao lado da falsa baronesa. Túlio se esconde às pressas. O gravador ainda ligado. Registrando tudo. Meu Deus! Então era tudo uma armação. Ele sente as pernas tremerem. O Celso sabia do incêndio. Sabia do roubo das joias. Sabia de tudo. A revolta toma conta. Eu não posso deixar a Estela se casar com um homem assim. Um canalha. Sem caráter. Mas o desespero chega rápido. Celso entra no carro. Sandra também. O motor é ligado. E, em segundos, eles partem em direção à igreja. Não. Não. Túlio aperta o gravador contra o peito. Eu preciso correr. Senão nunca vou chegar a tempo de impedir a Estela de cometer o maior erro da vida dela. O carro vira a esquina. E desaparece. Não há mais escolha. Túlio começa a correr. É sebo nas canelas. Vamos. Corre. Túlio. Você consegue. O fôlego falta. O coração dispara. Isso não é sobre você. É sobre a felicidade da Estela. Você precisa chegar a tempo. Por ela. Alguns instantes depois, Celso já chega à igreja. Atravessa a porta principal. E abre um sorriso de pura satisfação. Tudo está pronto. O altar. Os convidados. O casamento. Então, o falso noivo segue caminhando em direção ao altar.
confiante, seguro de si. Nos bancos da igreja, Celso observa os convidados. Pessoas que fizeram parte, de alguma forma, da vida do casal. As crianças, especialmente Anabela, estão radiantes. Elas batem palmas, comemoram, celebram a chegada do noivo. Celso abre um sorriso meio contido, quase modesto, mas por dentro, ele gosta, e muito, daquela recepção calorosa. Ao chegar ao altar, ele se posiciona no lugar que acredita ser seu por direito. Ali estão Candinho e Dita, padrinho e madrinha do casamento. Celso ajeita o paletó, inquieto. Espero que a Estela não demore. Eu quero casar o quanto antes. Mal termina a frase. A marcha nupcial começa a tocar. O coração de Celso dispara. A ansiedade cresce. E então, ela surge. Estela entra na igreja, com o vestido de noiva mais belo que todos ali já viram. Um silêncio toma conta do lugar. Ela tenta sorrir, tenta parecer feliz. Mas por dentro, é um turbilhão. Um mar de dúvidas corrói seu coração. A cada passo até o altar, os pensamentos ecoam na mente dela. Será que estou fazendo a coisa certa? Eu amo mesmo Celso? Ou estou só me agarrando à única estabilidade que me restou? Ela engole em seco. Eu não sei. Quando chega ao altar, Estela percebe o olhar de Celso. Choque. Admiração. Você está absolutamente incrível. É a mulher mais linda desse mundo. E eu estou muito feliz que você tenha me escolhido para ser seu marido. Ela agradece com um sorriso contido. Sem jeito. Para Celso, parece timidez. Mas, na verdade, é incerteza. O padre se aproxima e começa a cerimônia. Estamos aqui reunidos para celebrar. Mas antes que ele chegue à segunda frase, Celso o interrompe. Padre, me desculpe, mas será que não dá para pular direto para a parte mais importante? Ele sorri, impaciente. É que eu espero por esse momento há muito tempo. Estela se surpreende. A pressa dele a desconcerta. Mas ela se controla. Respira fundo. Não quer tomar nenhuma decisão da qual possa se arrepender. O padre observa os dois. Sorri. Compreensivo. Certo. Não costumo fazer isso. Ele olha para Estela. Mas você sempre foi uma grande fiel desta igreja. E merece se casar com um homem bom. Celso sorri, satisfeito. Vou abrir essa exceção. Sem mais demora. O padre vai direto ao ponto. A pergunta tão aguardada ecoa pela igreja. Celso, você aceita Estela como sua legítima esposa? Promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amá-la e respeitá-la, todos os dias da sua vida? O falso gerente nem pensa duas vezes. Eu aceito. A resposta sai rápida, segura, sem hesitação. O padre então se vira para a noiva. Estela, você aceita Celso como seu legítimo marido, e promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amá-lo e respeitá-lo todos os dias da sua vida? Estela trava. O silêncio pesa. Ela não responde de imediato. Por dentro, ela sabe. Ela não quer aceitar. Mas então, seus olhos percorrem a igreja. Ela vê os convidados. Vê Anabela, radiante, feliz. O coração aperta. Estela olha para o padre, nervosa. Todos os dias da minha vida. Padre? O sacerdote confirma com a cabeça. Estela engole em seco. Respira fundo. Eu a sei. Mas a frase não chega ao fim. Não. A porta da igreja se abre com força. Túlio invade o local. Ofegante. Desesperado. Não, Estela. Você não pode se casar com o Celso. Ele não é quem diz ser. Nem ele. Nem essa falsa baronesa. O choque é geral. Celso explode de raiva. Mas que absurdo é esse? Você enlouqueceu, rapaz. Ele aponta o dedo. Não consegue aceitar que a Estela é minha. Estela olha para Túlio, confusa. O coração dispara. Túlio, o que você está dizendo? Eu já te pedi para respeitar minha decisão. O jovem médico ergue a mão. Mostra o gravador.
Eu não preciso contar nada, porque os próprios pilantras vão contar tudo. Um murmúrio percorre a igreja. Túlio aperta o botão. O áudio começa a ecoar. A voz de Celso invade o templo. Sim, eu vou subir naquele altar e casar com a Estela em alguns minutos. Eu só vim aqui agradecer mais uma vez pelo que você fez, Sandra. Se você não tivesse armado aquela falsa traição do Túlio, usando o disfarce de baronesa, eu não teria conseguido. O choque é imediato. Em seguida, outra voz surge, sem sotaque algum. Isso não é nada, irmãozinho. Você sabe que eu faço qualquer coisa para te ver feliz. Mas se quiser me recompensar, dê um jeito de fazer o Candinho me vender a fábrica. Aquela que eu tentei colocar fogo. Já que o plano das joias não funcionou. O silêncio vira indignação. Então, a cereja do bolo. A voz de Celso novamente. Pode deixar, irmã. Eu vou fazer o possível para aquela fábrica ser sua. Um suspiro coletivo toma conta da igreja. Choque. Revolta. Decepção. Estela leva a mão à boca, atonita. Candinho fica pálido. O caipira dá um passo à frente, tremendo de raiva. Então é isso mesmo? Você tá escondendo a Sandra, ajudando ela a acabar com a minha vida? A voz dele falha. Você sabia de tudo o que ela fez. E não me disse nada. Teve coragem de fazer isso comigo? Estela tenta falar, mas a voz não sai. Os olhos se enchem de lágrimas. A decepção é profunda. E, naquele altar, toda a verdade finalmente vem à tona. Celso! A falsa baronesa se levanta imediatamente, tentando se defender, tentando inventar mais uma desculpa. Isso é um absurdo. Esse jovem me beijou, e agora aparece com essas histórias inventadas. Só para tentar se safar. Mas a farsa não dura mais nem um segundo. De repente, Anabela sobe no banco da igreja. Sem medo, sem hesitar, e puxa a peruca da baronesa. O disfarce cai. A cabeleira loira aparece. Inconfundível. Um suspiro coletivo toma conta da igreja. O choque é total. Encurralado. Sem saída. Celso entra em desespero. Não escutem isso. Eu não sei que história é essa. Eu não sabia que essa mulher era Sandra. Ele aponta para Túlio, tentando inverter tudo. Esse rapaz é um farsante. Está inventando isso para destruir o nosso amor. Ele se volta para Estela, suplicante. Estela, vamos nos casar. Vamos esquecer essa história. Mas agora, é a noiva quem explode. Casar com você? A voz dela treme de indignação. Eu não posso casar com alguém que mente para a própria família. E pior, que é cúmplice de alguém que fez tanto mal aos meus amigos. Os olhos dela ardem. Você é um monstro, Celso. Candinho dá um passo à frente. Arregaça as mangas. O sangue ferve. E se vocês acham que isso vai ficar barato, estão muito enganados. Ele encara os dois irmãos. Se a Sandra não tivesse morta ainda, era hoje que ela ia aprender o que é bater as botas de verdade. Sandra e Celso recuam, apavorados. Não, Candinho. Isso não vai ser necessário. Mas o medo já domina. Percebendo que a surra é inevitável, Celso segura a mão de Sandra. E os dois fogem da igreja às pressas. Só que, não veem o que os espera logo à frente. Policarpo surge. Firme. Decidido. E sem pensar duas vezes. Acerta um coice certeiro. Um em cada peito. Uma pata para cada pilantra. Sandra e Celso voam. E caem estatelados no chão. Para piorar a situação, caem exatamente aos pés do sargento da polícia. O mesmo que estava ali para prestigiar o casamento. E que tanto os procurou durante o desaparecimento. Ao perceberem diante de quem estão, os dois gritam juntos, derrotados. Maldição! Minutos depois. Com tudo finalmente sob controle, Celso já é levado a caminho da delegacia. Os convidados permanecem na igreja, sentados, em silêncio, mesmo sem noivo algum no altar. Então, Estela respira fundo, ergue o olhar, e encara Túlio, o seu verdadeiro amor. Ela respira fundo, e então dá o primeiro passo.
E mais outro. E outro. Determinada, Estela caminha até Túlio. Quando para diante dele, abre o coração, com palavras que estavam presas há tempo demais. Túlio, você me salvou uma vez naquela represa. Cuidou de mim quando eu mais precisei. E agora me salvou de viver ao lado de um crápula. Os olhos dela brilham. Por isso, eu sei. Você é a pessoa certa para cuidar de mim. Para sempre. Ela segura as mãos dele. Sem hesitar. Túlio, você aceita se casar comigo? Agora mesmo. O coração dele dispara. Mas a resposta vem imediata. Eu aceito. Eu aceito, com toda certeza. Ele sorri, emocionado. Chegou a hora de você se casar. Com um homem que realmente te merece, Estela. Ela se vira para o altar. Padre, pode continuar a cerimônia. O sacerdote sorri, tocado com a cena. Ora, se ela quer se casar com ele, e ele aceita o pedido, ele ergue a voz. Só me resta dizer uma coisa. Pode beijar a noiva. Túlio e Estela se aproximam. E se beijam. Um beijo longo. Apaixonado. Sincero. Um beijo que sela, para sempre, o amor e o companheirismo dos dois. A igreja explode em aplausos. Os convidados se levantam. Jogam arroz. Comemoram a felicidade do casal. Sorrisos. Lágrimas. Alívio. Depois de tantas mentiras. Tantas dores. Estela finalmente escolhe o amor verdadeiro. E Túlio finalmente ocupa o lugar que sempre foi seu.